Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. A República é um programa que consiste em aulas sobre história, política e atualidades luso-brasileira, com foco específico na realidade brasileira. O tema do nosso programa de hoje vai ser a leitura do artigo de Sérgio Murilo Pinto, publicado na revista da UFRJ, intitulado Góes Monteiro e a Política do Exército. Na aula anterior, Maçonaria, Generais, Mídia e Política, que é baseada no artigo meu disponível no site, na minha página do site do Medium, eu fiz referência a esse artigo do Sérgio Murilo, que consiste, basicamente, numa revisão histórica, num estudo de história, de uma parte da história nacional, que tem sido muito pouco abordada, quer dizer, que é a atuação política do Exército. Eu venho dedicando inúmeros programas de rádio, inúmeras aulas e outros programas para ilustrar o papel do Exército, das Forças Armadas, dentro do contexto político nacional. Em que sentido? No sentido da atuação deles como um poder desestabilizador da política nacional. Construiu-se um discurso histórico, evidentemente apoiado pela elite financeira e política brasileira e jurídica, de que a classe dos civis, toda ela, que milita na política, é impura, incorrupta, corrupta e imoral. Contrapondo-se a esta classe, os militares são alçados à condição de uma casta. Eles não são nenhuma classe, mas eles são uma casta, um sistema à parte da vida da nação, absolutamente pura e incorrupta e competente. Então, este discurso que polariza no campo ontológico, nós temos, portanto, uma coluna do bem e uma coluna do mal, que polariza militares e civis, tem sido o grande discurso que correu ao longo de todo o século, de grande parte do século XIX, e aprofundou-se no século XX, e agora está absolutamente claro no governo de Jair Bolsonaro. Bem, sucintamente, o artigo do Murilo Pinto traz uma visão da historiografia brasileira, da antropologia, acerca das questões militares. Tem pontos com os quais eu não concordo, porque por leituras evidentemente divergentes, de interpretação divergente no campo da historiografia, mas de uma forma geral, o artigo apresenta esta polarização entre militares e civis. É um artigo de 20 páginas, evidentemente que a gente não tem condições
de falar de todas elas, de passar uma vista de olhos em todas elas. Então, nós vamos ficar com a parte inicial, né? Bem, o resumo do artigo consiste no seguinte: o Exército é um instrumento de força da soberania nacional, né? Então, ele é um órgão essencialmente político. Vamos entender aqui o sentido da política. O militar não pode, porém, envolver-se com política partidária. Política é um termo amplo. Política partidária é outra coisa, né? Deve-se fazer a política do Exército e não a política no Exército. Isso significa que o Exército tem uma função constitucional, que não é política, ela é de defesa. Então, a política do Exército é a preparação para a guerra e para a defesa, que envolve todas as manifestações e atividades da vida política nacional. Evidentemente que o país tem um governo, esse governo é soberano, tem um território, e esse país tem que ser defendido. Então ele é defendido pelas Forças Armadas. Não é inclusivamente, o esquema de defesa não é inclusivamente a função das polícias, a função das Forças Armadas. Então essas ideias constituem parte da essência do pensamento político de Góes Monteiro, que foi o coração, digamos, do governo do Getúlio Vargas. Góes Monteiro formulou na década de 30, eu já falei muito sobre isso, uma chamada doutrina de segurança nacional, que é uma síntese do pensamento militar no Estado Novo, e mais do que uma síntese, é um projeto político-partidário para os militares, né? Então, o Brasil, desde o século XIX, desde 1822, que foi quando efetivamente começou uma intervenção centralizada, a princípio com apoio das Forças Armadas, tornando o Brasil um Estado cada vez mais centralizado, mais disruptivo, corrupto e socialmente injusto, né? Então nós temos um modelo histórico de Estado muito diferente daquilo que é contado nos livros e pelos jornais, quase todos eles comprometidos com as lideranças e as elites financeiras e políticas brasileiras e militares. Então, a história brasileira ela é muito diferente. Bem, o que o Murilo Pinto, como é que ele começa o artigo? Vai dizer sobre isso. Então, o Góes Monteiro cria a doutrina de segurança nacional, né? Essa doutrina de segurança nacional, ela é uma doutrina que ela cria uma coisa que se chama de inimigo interno, né? O que é o inimigo interno? É todo indivíduo internamente que se opõe ao projeto político de poder partidário das Forças Armadas. Portanto, quando nós vamos, no programa passado eu falei sobre isso, e é algo que eu venho falando, isso que nós chamamos de Exército Brasileiro, que não é exército coisa nenhuma, desde o momento que ele foi criado, ou recriado a partir de 1830, pelo regresso conservador, ele nasceu comprometido com a defesa não dos interesses do país, mas com a defesa dos interesses de uma elite. E depois ele próprio foi anexando os seus próprios interesses. Como eles são
funcionários públicos do Estado, evidentemente, eles vão se utilizando de civis para os civis alavancarem o projeto deles. Mas o grande projeto deles, de fato, é assumir o poder, politicamente falando. E transformar o Brasil, a sociedade brasileira, numa espécie de clone mambembe e descartável das Forças Armadas. É gravíssimo o projeto. Ele é criminoso. Criminoso. E em razão disso, o Brasil tem padecido grande parte da sua instabilidade política, econômica, financeira, que dura desde o século XIX. Então vamos ao artigo. O conceito de segurança nacional, como conhecemos, foi elaborado progressivamente a partir do final da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, quando surgiu a concepção de guerra total. Deixa eu fazer um adendo aqui. A concepção de guerra total foi desenvolvida por um general alemão, Erich Ludendorff, e apoia-se na coesão do povo e na ideia de que a guerra não se restringe às forças armadas, né? Mas envolve integralmente a população e os recursos materiais do país. Isso significa o seguinte: a política deve servir à guerra. Tá? Portanto, nós temos aqui um início de um desenho de um Estado militar, né? Que nós vamos ver depois. Portanto, as forças armadas servindo para alavancar estados totalitários. A gente vai ver isso claramente no Terceiro Reich, né? Na verdade, essa concepção dos estados totalitários ou dos estados militares, o grande sujeito que lança isso é o Napoleão Bonaparte. Depois de Napoleão, nós temos uma sequência de movimentos ligados a isso, né? Bem, então o conceito de segurança nacional foi elaborado, veja, ele já existia, mas ele foi elaborado a partir da Primeira Guerra, quando surge a concepção de guerra total. Você pensa em guerra, você está guerreando contra quem? Não é? Então, o projeto nacional do general Góes inspirava-se nessa concepção, e as condições históricas nos campos nacional e internacional contribuíram substancialmente para que se tornasse hegemônico. A partir da constatação do atraso do país e da falência da democracia liberal, tratava-se de tornar as Forças Armadas tão fortes quanto possível para apoiar um governo forte, capaz de realizar as transformações necessárias. Veja que a independência aconteceu em 1822. A Segunda Guerra termina em 1918, portanto nós temos quase 100 anos de independência. É muito curioso o discurso mentiroso dessa gente de farda, né, e da elite nacional, falando da falência, do atraso do país. Eles já estão no poder há 100 anos. É isso que é preciso entender. A chamada democracia liberal foram eles que implementaram a partir de 1822, criando um Estado centralizado, incompetente, corrupto. Então, como é que depois de 100 anos no poder, essa elite constata o atraso? Mas o atraso foram eles que produziram. Não é ninguém, não é nenhum inimigo. É quem chega ao poder e toca a política de Estado. É isso que é preciso entender, não é? Como é que o atraso político está se dando? Está se dando pela mão dos inimigos políticos? Não, está se dando pela mão de quem controla o Estado, a economia. E aqui tem uma colocação absolutamente esdrúxula, quer dizer, você constata que o país tem um atraso, que tem uma democracia liberal falida. O Brasil nunca teve democracia, exceto o que eles chamam de democracia, que é a concepção da elite nacional, que é a coisa mais anacrônica possível. Então, a partir da constatação desse atraso,
Cria-se a falácia da causa falsa, quer dizer, é preciso fortalecer o exército para apoiar um governo forte, capaz de realizar as transformações. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Esse, na verdade, é o projeto que surgiu a partir de 1822. Eles desmontaram, Dom Pedro I desmontou, né, o exército português, e depois que eles mandaram Dom Pedro embora, eles desmontaram o exército que Dom Pedro tinha montado e montaram um completamente comprometido em termos funcionais com a política partidária e os interesses da elite política e financeira. Então veja, historicamente isso está marcado. Isso não é uma invenção. O curioso é que não se fala disso. A partir do momento que as Forças Armadas desempenham uma função eminentemente político-partidária, nós temos um problema. Então o país vira uma república bananeira. Porque qualquer indivíduo que entra ali e faz conluio com os nacos do poder, fica no poder aplicando golpes. E o exército ameaçando os civis. Continuando. Intervenções militares na vida política do país, com características diversas, ocorreram desde o pronunciamento de 7 de abril de 1831, de que resultou a abdicação do primeiro imperador. O exército brasileiro, entretanto, ainda não concluíra o processo de nacionalização e sua identidade corporativa apenas começava a ser construída. Claro, foi o que eu falei, Dom Pedro I desmonta o exército de Portugal, cria uma outra força. Depois, quando ele é deposto, o regresso conservador cria aquilo que se chama Exército de Caxias, que na verdade é uma milícia armada. Então, a despeito de esforços como as medidas adotadas pelo Gabinete Saquarema durante o chamado apogeu do Império, essa identidade só veio a ser mais substancialmente fortalecida com a Guerra do Paraguai. Aqui tem duas guerras, que esse exército fake brasileiro procura se identificar, né, com a Guerra do Paraguai e com a Guerra dos Guararapes, a Batalha dos Guararapes, que foi no século XVIII, não é? Então, a Batalha dos Guararapes é uma batalha quase mítica, e a Guerra do Paraguai foi uma vergonha absoluta, um escracho, um deboche, aquilo ali. Mas a informação aqui está mais ou menos correta, quer dizer, estava se criando uma identidade nacional. Qual é a identidade nacional que tem que ser criada para um exército? Nenhuma. Ele atua como defesa. Mas no caso, a identidade nacional que está sendo criada é uma identidade corporativa, política partidária. É isso que está sendo criado claramente criado a partir de 1831. Né? Bem, a gente dá um pulo aí de quase 100 anos. O Exército, continuando o artigo, a julgar pelas manifestações perceptíveis, adquiriu no pós-guerra uma nova consciência de sua importância. O tratamento que lhe foi então dispensado pelos dirigentes políticos do Império fez crescer em antigos ressentimentos e a solidariedade interna. Esses e outros fatores, como o recrudescimento da campanha abolicionista, levaram parte da oficialidade a uma participação mais ostensiva no debate político. Temas de interesse nacional, como abolição e imigração, ambos relacionados à questão do recrutamento militar, proteção à indústria e melhoria das vias de comunicação, além das reivindicações especificamente militares, eram discutidos em jornais militares.
Aqui a gente já vê uma sequência de absurdos. Desde quando cabe às Forças Armadas ou ao Exército, aos oficiais, aos militares, discutir temas de política partidária, discutir temas relacionados à ciência, discutir temas relacionados à comunicação, discutir temas relacionados à sociedade. Não cabe. Então, quando você vai ver, e até hoje, a estrutura de ensino, de formação dessa gente, eles são formados não para defender a pátria, e sim para atuar dentro da política, como um poder paralelo. Então, essa coisa de dizer que é uma minoria ativa, politicamente ativa, isso é um discurso. Existe uma hierarquia dentro dos militares, e embora essa minoria seja politicamente ativa, considerando-se isso que é verdade, a corporação inteira segue. E tem um detalhe: internamente, aqueles que discordam da intervenção na política partidária são mortos, caçados ou banidos por eles mesmos. Então, voltando. Embora limitado a uma minoria politicamente ativa, esse debate revelava que alguns oficiais tornavam-se conscientes de suas responsabilidades políticas e mesmo de seu poder de intervenção política. A Escola Militar da Praia Vermelha, na Urca, no Rio de Janeiro, né, era o celeiro de onde provinha a maioria jovem dessa oficialidade crítica, cuja atuação em uma sociedade rural e escravista exerceu forte influência modernizadora decisiva para a queda do Império. A mocidade militar, a identidade nacional dessa mocidade militar, baseava-se na valorização do mérito e na mentalidade cientificista, mistura eclética de ideias oriundas do pensamento europeu do século XIX, especialmente o positivismo e o evolucionismo. Era necessário acelerar o progresso, orientado pela ciência, para integrar o país ao mundo civilizado. Veja o que o Exército tem a ver com isso. Evidentemente que o próprio desenvolvimento dos estudos militares no que diz respeito à elaboração de sistemas de defesa, armamento, estratégias, né, contribui e muito para o desenvolvimento do parque industrial e científico nacional. Isso é um ponto passivo que não se discute. Tá? Acontece que qual é a contribuição dos militares brasileiros para o desenvolvimento do parque industrial do Brasil e científico? Zero, praticamente. Vamos fazer um paralelo com as Forças Armadas Americanas. Os Estados Unidos gastam fortunas incalculáveis no sistema de defesa deles. E evidentemente que aqueles sistemas de defesa desenvolvidos, altamente avançados, geram produtos que a sociedade consome, como por exemplo celulares, até as teclas touch, né, dos telefones. Isso tudo é armamento militar. Travesseiros, né, determinados sistemas de agricultura, sementes. Quer dizer, existe uma série de produtos e subprodutos ligado à esfera militar que é extremamente importante. O Brasil não tem nada disso. Então, para que serve os milhões que essa gente gasta? Para nada. Não reverte em nada para a nação. Qual é a indústria de tanques que o Brasil tem? De aviões? Tinha a Embraer que eles próprios mandaram desmontar. Não é?
com a indústria de carro, com a indústria de helicópteros, de navios, de armas, revólver. Não tem. Isso num sentido direto. No sentido indireto, então, é menos ainda. Porque essa gente só está ocupada em fazer política, usando o dinheiro público. Mas a coisa vai se agravando. Então veja, essa mocidade militar da Praia Vermelha acreditava constituir uma elite do exército e do país, veja bem, hein? Do país, portanto dos civis, por seus méritos intelectuais e morais, e partilhava com os chefes e os oficiais mais atuantes a crença de que os políticos eram essencialmente imorais e corruptos, enquanto os militares eram moralmente sadios e patriotas. Ela acolheu a ideia republicana e impulsionou o movimento entre a oficialidade, utilizando-se da chamada questão militar para intensificar sua ação política. Eis o que eu venho falando há muito tempo. Aqui está o resumo do grande projeto. Você tem, ontologicamente, uma filosofia do bem e do mal. Duas colunas. O exército se tem como uma elite, não só militar, mas como uma elite social. Eles se tomaram o poder de ser o padrão moral da sociedade. Eles são os mais intelectuais, os mais morais, os mais probos dentro do campo político nacional. E começaram a vender essa imagem usando verba pública para fazer propaganda deles mesmos. Como a coluna moralmente sadia, patriota, moral e competente, e todos os civis, todos, indistintamente, que ocupam o plano político, são chancelados como imorais e corruptos. Os únicos que escapam desta marca mentirosa são os civis que estão aliados a eles. E que também, se desalinharem por uma razão qualquer, como Lacerda, como o próprio Vargas, eles trabalham para matar, para eliminar e para imobilizar ou difamar a vida do sujeito. Então o exército vem trabalhando intensamente dentro de uma propaganda político-partidária para dividir o país. Literalmente. Eles minam o tempo inteiro a vida política nacional. É preciso dar um basta nisso. O Brasil só terá futuro, literalmente falando, quando o exército não puder intervir na política partidária e quando as elites financeiras e políticas não se utilizarem de acordos espúrios entre os comandantes com os comandantes das Forças Armadas para legitimar os seus golpes de Estado também, porque criou uma via de mão dupla, um usa o outro. E cada um vai abocanhando nacos do poder, nacos do Estado, para dividir o rebotalho, o butim de guerra que vira o país, entre oligarquias infames e bandidas. Não há projeto político de país. Não tem. Desde 1822, o Brasil vive à deriva. O Brasil tem projeto político de elites para atender os seus interesses de enriquecimento ilícito. Porque
a classe rica brasileira não consegue fazer dinheiro fora das benesses do Estado. E o Exército, por sua vez, não executa, as Forças Armadas como um todo, a sua função constitucional, que é de defesa. Então, continuando. É comum dividir a oficialidade do Exército no pós-guerra em científicos e tarimbeiros. Esses, mais ligados à tropa e às questões especificamente militares. Aqueles, adeptos da ideia do soldado cidadão politicamente atuante. Soldado cidadão, veja se é possível uma coisa dessa. Veja que aqui nós temos um híbrido. É um híbrido laboratorial, uma teratologia. Um soldado não pode ser cidadão, ele não é civil. Então esse absurdo vem tomando conta da política nacional desde o século XIX. A ideia de que o militar é um civil. Não, ele é militar, ele não é civil. Ele não pode atuar na política. Os dois grupos tinham em comum os interesses corporativos. Embora esquemática, a divisão é útil entre os científicos e os tarimbeiros, né? Pois, do ponto de vista de relação de forças políticas, enquanto os tarimbeiros atuantes não ultrapassaram o momento econômico corporativo, os científicos avançaram e reivindicaram reformas no Estado, em geral modernizadores e progressistas, mas que visavam, antes de tudo, a purificação da política e deveriam ser empreendidas dentro da ordem vigente sem chegar a constituir um projeto político para o país. Então veja, os militares científicos atuam politicamente para purificar a política dos civis. O que uniu os dois grupos foi a existência do inimigo comum, a classe política. O pensamento e a ação dos oficiais, politicamente atuantes, revelam que o objetivo era tomar o lugar dos bacharéis no controle do Estado, para pôr em prática as reformas pela via autoritária. O golpe, consumado a 15 de novembro de 1889, foi obra de parte do Exército, embora em nome do povo. A ideia de que aos exércitos, com base na educação científica, estava reservada uma posição central na sociedade, era cara à mocidade militar. Então vamos ver aqui. Ficou claro que faz parte da essência do Exército, independentemente dos tarimbeiros ou dos científicos, unir-se contra os civis, contra a classe política nacional. Então aqui nós já temos alguma coisa que sequer pode ser considerado um desvio de função. A coisa é muito mais grave do que isso. Legalmente falando, constitucionalmente falando. Nenhum país consegue erigir uma democracia, instituições de Estado, leis, onde os civis não têm participação na vida política. É isso que é preciso entender. O projeto das Forças Armadas brasileiras, sobretudo do Exército desde o século XIX, é atuar politicamente. E eles agora estão falando sem nenhum pudor que eles são o poder moderador, com juristas defendendo essa excrescência, com políticos defendendo essa excrescência, com civis defendendo essa excrescência. O poder moderador é o poder do império. Eles são imperadores agora? Eles atuam em nome de Deus desde quando? Então, as Forças Armadas Nacionais estão unidas desde todo sempre para combater um inimigo interno. Essa corporação não atua no esquema de defesa. Faz uma coisinha ou outra, porque não pode dar muito nas vistas, né?
Mas se eles de fato atuassem em defesa, território, o Brasil não era invadido o tempo inteiro por uma rede de traficantes de cocaína, de maconha, de droga que entra e passa, com pleno aval e conhecimento deles. Né? Então eles estão unidos para combater os civis. E mais além, o objetivo deles é construir um corpo de leis dentro do país para assumir o controle do Estado. Isso significa que eles objetivam construir um Estado político-militar, em termos legais, tá? Então, a ideia de que o exército tem uma posição central na sociedade, como a coluna moral e valorativa dos civis, é o grande pilar que tem movido o esquema de propaganda mentiroso dos militares. Essa gente nunca foi julgada pelos crimes que eles cometeram. Eles julgam eles mesmos, eles têm um tribunal legal próprio. Isso é uma das primeiras coisas que o Brasil deveria fazer. Eles têm que ser julgados pela justiça comum, porque eles são funcionários de Estado. Eles não podem ter uma justiça paralela. Porque se eles puderem ter justiça paralela, então o Supremo Tribunal Federal, que é um outro poder de Estado, pode ter uma justiça própria. O Sistema Tribunal Federal, não, desculpe, o Poder Judiciário. O Poder Legislativo também pode ter um sistema penal próprio. E o Poder Executivo também pode ter um sistema penal próprio. Legal penal. Então essa gente foi adquirindo uma série de benefícios, entre eles essa excrescência de que eles julgam eles mesmos. Eles nunca abrem os arquivos do Estado. Os arquivos militares não são abertos à população. Essa gente nunca foi julgada pelos seus crimes. E eles precisam de ser enquadrados na força da lei e julgados e que paguem pelos crimes que eles têm cometido. O dia que começar a colocar militar dentro da cadeia pelos pronunciamentos que eles fazem, públicos de política partidária, o Brasil vai começar a ter um amadurecimento político sério. Há pouco tempo atrás, o governo da França reagiu fortemente por conta de um pronunciamento de um militar atuando dentro da política. A Europa já passou por esses esquemas. Ela entende muito bem o perigo que é isso. A vida política está na mão dos civis. Ela não está na mão do exército. Ou da marinha ou da aeronáutica. Muito bem. Voltando. O governo provisório, portanto, depois da deposição de Dom Pedro II, adotou um centralismo rígido. Isso aqui é parcialmente verdade, hein? Dom Pedro I, quando promoveu a independência, junto com a maçonaria e os militares, já centralizou o Estado. Isso significa que Dom Pedro II centralizou mais ainda. Quando vem a República centraliza mais ainda. O Executivo foi ficando muito forte. Como o Brasil é um país muito grande, os poderes locais, os governadores, evidentemente, não vão aceitar essa centralização sem reação. Mas a centralização do Executivo Nacional, a primeira grande centralização, ou a primeira centralização, na verdade, ela acontece em 1822, com Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro II aprofunda e a República aprofunda. Então, o governo provisório
adotou um centralismo rígido. Veja bem o que eles fizeram, hein? Quando você vai ver grande parte da trajetória da República, dos governos do Executivo Nacional, ou eles eram ipsis literis, militares, maçons, ou militares que foram para o campo civil, como Getúlio. Getúlio era militar, que teve um governo de ditadura. Trouxe alguns benefícios, mas o Getúlio é militar. Ou então você tinha civis, que para chegar lá, só chegavam porque tinham um acordo com os militares. Não existe história da República Brasileira sem conchavo com os militares. Não existe. Simplesmente não existe. Né? Então, o governo provisório adotou um centralismo rígido com militares nomeados para a metade dos governos estaduais e muitos outros cargos políticos. Quem é que sabe disso? São os estados biônicos, os governadores biônicos. E o regime de 64 fez isso de novo. O Exército, mais que a Marinha, beneficiou-se especialmente em termos de recursos orçamentários, aumento de efetivo e de salários. Logo, porém, a luta pelo poder rompeu a união tática e restabeleceu a antiga divisão, a que se somaram outras sérias dificuldades, como a inexperiência política, a falta de um projeto para o país e a necessidade de compartilhar o poder com civis cujas prioridades eram distintas. Então vocês vejam o absurdo desta gente. Eles consomem verbas vultuosíssimas para financiar propaganda mentirosa e para pagar professores para as escolas militares, para formar eles mesmos. O objetivo deles é atuar dentro do campo político partidário. Quando eles assumem, todas as vezes que eles assumiram o poder, mas não teve uma. Né? Quando eles assumem o poder, que eles não revelam uma absoluta inexperiência política, uma truculência formidável, uma falta de cultura pior ainda. Eles são incapazes de elaborar um projeto para o país, de pensar no país. É claro, porque só pensa em bala, só pensa em tanque, só pensa em guerra, só pensa em cavalo. Mas essa é a função deles. Eles não estão aqui para pensar na política brasileira. E é uma gente que não está disposta a dialogar com nada. Política é diálogo. Política não é guerra, não. Internamente, não é? É um diálogo difícil, robusto, mas é diálogo. Tá? Com interesses completamente distintos, em que você tem que conciliar, em que você tem que ceder, em que você vai perder, em que existe uma oposição e uma situação. Quem está no governo, independentemente da legenda partidária, é a situação, e quem não está no governo é a oposição. Por que o Brasil, inclusive, não tem oposição política? Hein? Porque eles criaram a ideia de consenso. Tem que haver uma política nacional de consenso. O que significa isso? O sujeito que está no poder, o grupo que está no poder, compra os outros que são oposição. A partir disso, a gente não vê diferença programática. Não faz a menor diferença para o Brasil se a esquerda ou se a direita está no poder. Menor diferença. Todos eles compram todo mundo. Essa ideia é militar. E depois eles falam que os civis é que são corruptos. O militar não ouve civil. Ele só conversa com o civil se o civil estiver fazendo o jogo deles. Exceto nesse campo, eles querem atuar como se estivessem dentro da caserna. Dão 3 berros com o civil e acha que o civil é obrigado a obedecer
a ele a autoridade e a patente dele. Não, ele é um funcionário público. Vamos entender a regra aqui? Militar é funcionário público. E não é sequer um dos poderes da República. A República tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. As Forças Armadas não é um 4º poder. Eles querem ter-se como 4º poder. Não é? Então, quando foi promulgada a nova Constituição, em 1891, o governo de Deodoro, um golpista, incompetente, terminou em novembro do mesmo ano, com a renúncia do Deodoro, com uma crise gravíssima, dissolveu o Congresso e encontrou resistência no Partido Republicano Paulista, da Armada e de mesmo parte do Exército. Quem assume? Floriano Peixoto, que é vice-presidente, que veio a substituir o Benjamin Constant após a morte, sua morte, né? Benjamin Constant foi o grande cabeça, digamos assim, da oficialidade politizada dos militares brasileiros. Né? Então, o Floriano vai apresentar ao Congresso, o governo Floriano é muito importante, uma lista de objetivos de governo com características nacionalistas, modernizadoras e, em alguns aspectos, até surpreendentes. Aí é preciso entender o que está passando na cabeça dessa súcia de fardas e do que eles entendem como nacionalismo. Nacionalismo no Brasil e democracia é exatamente aquilo, o conceito que os militares entendem como tal. E prestem atenção ao que eu vou dizer. Ambos os conceitos, nacionalismo e democracia, além de serem sob a perspectiva militar, colocam todos os civis como criminosos, imorais e corruptos, que têm que ser submetidos à força, ao domínio militar. Então, eles se têm como um grupo que tem uma superioridade ética, um grupo que tem uma superioridade intelectual, um grupo que se tem com uma superioridade moral, e um grupo que tem que assumir o poder porque eles são enviados de Deus, fundamentalmente. Bem, o governo de Prudente Moraes é um dos governos que vai tentar consolidar o poder civil. E, para tanto, ele tem que desarticular o governo militar. Né? Então, o Brasil tem sofrido desta demência, dessa polarização interna criada, veja bem, a partir de 1822. Onde as elites, os interesses das elites, militares inclusive, atuam a favor deles mesmos. Mas hoje, passados 200 anos, o grande inimigo da política interna nacional, de fato, é o Exército. Não é a Marinha, não. Nem a Aeronáutica. O Exército, das 3 forças, é a que mais atua politicamente, com uma intervenção cada vez maior e contínua. Não é? O Exército, inclusive, foi imobilizando a Marinha e a Aeronáutica. A Marinha sempre foi uma estrutura de elite. E até hoje é dentro das Forças Armadas. Não é? O Exército é coisa de gente tacanha.
A aeronáutica brasileira é nenhuma coisa nem outra. Não tem expressão de nada consolidada. A Marinha brasileira vem da poderosíssima Marinha Portuguesa. Poderosíssima? Sim, poderosíssima. E essa Marinha e o conhecimento, inclusive de elaboração e de construção de navios, foi destruído. Vamos lembrar que Portugal se lança aos mares, hein? O projeto de navegação, projeto marítimo. Então, a chamada ciência dos descobrimentos, né? Que envolvia toda uma arte de marinharia. Bem, evidentemente o Brasil, como parte do Reino de Portugal, tinha esse know-how, que foi desmontado. Ora, então, para concluir aqui, finalizar esse programa, né, nós vamos continuar com a leitura dessa obra na aula que vem, para avançar um pouco mais, né, para trazer um pouco mais de clareza um dos grandes problemas do Brasil. E fecho esta aula reforçando mais uma vez, falando mais uma vez, que a introdução dos conceitos de esquerda e das posições políticas de esquerda, a esquerdização do Brasil sempre foi promovida pela própria direita brasileira, a falsa direita brasileira. E os militares são os grandes responsáveis por isso. Embora eles tenham gritado ao longo de todo o século XX que eles combatem comunista. Mentira, coisíssima nenhuma. Eles seguem todo o esquema da doutrina liberal revolucionária maçônica. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.